Saudações gamers e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da minha série didática de Dungeons and Dragons. Se ainda não o fizeram, recomendo-vos a assistir ao meu primeiro episódio desta série, onde nós falamos sobre as origens de Dungeons and Dragons e vimos também os conceitos básicos do que é um RPG de mesa. Neste segundo episódio, vamos aprender como criar uma personagem do início ao fim. Hoje vamos ter mais conteúdo, vai ser muita informação, no entanto, eu não quero que vocês se preocupem, vai parecer um pouco avassalador, mas tudo vai fazer sentido no final. Para mim, a criação de personagem é meio caminho andado para nós começarmos a entender o jogo. Literalmente. Ao início, pode não fazer muito sentido, ou estarmos a pôr os nossos pontos de força, os nossos pontos de vida, a preencher todas as tabelas das nossas habilidades, o nosso equipamento, armas, dano, etc. Só que à medida que vamos criando a nossa personagem, vamos lendo as descrições de cada habilidade, do que são os pontos de força, de destreza, etc. no Player's Handbook, e depois mais tarde, quando começarmos a jogar realmente o jogo, vai tudo fazer sentido. Para criarmos uma personagem, vamos ter de escolher, claro, uma raça e uma classe. Ora, em Dungeons and Dragons existem literalmente dezenas de raças e de classes para escolhermos. Mas para já, como ainda estamos a aprender a jogar, vamos restringir-nos às opções disponíveis aqui no livro de regras base, Player's Handbook. Temos 9 raças e 9 classes para escolher, portanto, vamos ficar a conhecer um pouco sobre elas. No Player's Handbook, temos 9 raças disponíveis para escolher. Algumas vão soar familiares aos entusiastas de fantasia medieval, outras são um pouco mais peculiares dentro do universo de D&D. Comecemos por um clássico, os Dwarfs. Conhecidos pelas suas habilidades em combate e mestria na mineração de pedra e metais preciosos. São poucos os Dwarfs que chegam a 1,5 m de altura, mas a sua fisionomia robusta e compacta torna-os iguais ou às vezes mais pesados que os humanos. São resistentes, duros de roer e conhecidos por terem um feitio por vezes difícil. Podem viver até cerca de 400 anos de idade, o que lhes traz um vasto conhecimento do mundo e das sociedades. São tradicionalistas, um tanto conservadores, devotos aos seus deuses e protetores dos seus clãs, mas com um grande sentido de justiça. Os jogadores podem escolher a variante de Hill Dwarfs, os Dwarfs das colinas, ou Mountain Dwarfs, os Dwarfs das montanhas. Avancemos com outra raça clássica do imaginário fantástico, os Elfos. Seres belos, ágeis e grandes conhecedores das artes mágicas. Costumam ser admirados e respeitados por grande parte das outras raças, principalmente os humanos. São vistos como belos, místicos e poderosos. Geralmente têm uma expressão populacional consideravelmente menor, comparativamente com as outras raças, e tendem a isolar-se nos seus reinos, sociedades e costumes. Podem viver até mais de 700 anos de idade, o que lhes traz um grande conhecimento das eras antigas e dos segredos do mundo. Os jogadores podem escolher um dos 3 tipos de elfo. Os High Elves, dotados em magia, os Wood Elves, elfos dos bosques e das florestas, com uma forte ligação à natureza, e os Dark Elves, mais conhecidos como os elfos do submundo, ou Drow, no universo de D&D. Seguem-se os Halflings. Estes podem parecer familiares aos fãs das obras de Tolkien, pois são os Hobbits de Dungeons and Dragons. Os Halflings têm cerca de 1 metro de altura e facilmente são confundidos com crianças por aqueles que não estão habituados a conviver com eles. São gentis, pacatos, curiosos, com uma aptidão enorme para se meterem a sarilhos. O que lhes falta em força é compensado por uma capacidade imensa em socializar e comunicar. O seu forte está muitas vezes no facto de os subestimarem pela sua aparência. Mas cuidado com a astúcia e artimanhas de um Halfling. Os humanos. A raça mais comum e mais conhecida de todas. Possivelmente os mais versáteis e adaptáveis de todo o universo de D&D. Seres mortais, detentores de uma coragem e ambição imensas. Bastante cientes da sua curta mortalidade, o que os torna altamente imprevisíveis. Líderes natos, provenientes de sociedades complexas e diversificadas, um humano tanto se pode tornar num herói, que luta pelo bem, ou num vilão implacável, com sede de poder. Uma das raças mais caricatas de D&D, os Dragonborn. Frutos de anos de cruzamentos evolucionais, são humanoides descendentes de dragões, altos, fortes e robustos, fiéis aos seus clãs e conservadores das suas linhagens. Embora a evolução lhes tenha levado as asas e a cauda, ainda lhes corre nas veias o sangue dos seus ancestrais. Consoante o tipo de linhagem que o jogador escolher, cada Dragonborn tem um Breath Weapon, ou bafo do dragão.
como por exemplo o ácido de um dragão verde ou o fogo de um dragão vermelho. Os gnomos. Ligeiramente mais altos que os halflings e muito mais arrojados. Os gnomos são apaixonados pela vida, curiosos e impulsivos, com um espírito aventureiro na sua natureza. Os gnomos encontram-se um pouco por todas as sociedades, sendo mais comum encontrá-los entre os humanos ou os dwarves. São muito espertos para o negócio e no fabrico de utensílios e gadgets. Ao criar um gnome, os jogadores podem escolher entre as variantes Forest Gnomes ou Rock Gnomes. Half-Elves. O nome diz tudo, meio humanos, meio elfos. Comuns entre as diversas sociedades, tanto élficas como humanas, os Half-Elves são excelentes diplomatas e conhecedores de ambas as sociedades. Uns vivem melhor e mais confortáveis entre os humanos, outros preservam o seu lado élfico. Esta é outra das raças mais versáteis e adaptáveis em D&D. Outra raça proveniente de um cruzamento, os Half-Orcs. Controversos e por vezes vítimas de alguma discriminação. Estes meio-orcs são muitas vezes temidos e ou afastados das sociedades. Fortes e resistentes, são inerentes à batalha. A maior parte dos Half-Orcs vivem pela espada, pela lança ou pelo machado. Guerreiros por natureza, dão excelentes barbarians e tanques no campo de batalha. Por último, temos os Tieflings. Assim como os Dragonborn têm uma herança genética proveniente dos dragões, os Tieflings são humanoides com sangue demoníaco. Embora ainda mantenham grande parte das suas feições humanas, os chifres e as caudas identificam-nos logo. De todas as raças, esta é aquela que levanta mais suspeitas sobre as outras. São vistos como seres duvidosos, perigosos e assustadores. Dada a sua natureza, Tieflings dão excelentes warlocks, capazes de enfocar e comunicar com os planos infernais. Atenção que estas descrições de cada raça que vem no Player's Handbook são apenas sugestões, ok? São, digamos, temperos para vocês darem sabor ao vosso jogo. Por exemplo, vocês podem decidir atribuir um conceito completamente diferente aos elfos. Os Dragonborn, por exemplo, que tendencialmente são raros, não existem muitos, não há grandes populações de Dragonborn no mundo. No vosso mundo, por exemplo, pode ser um mundo só de Dragonborn. Leiam as descrições todas com atenção, mas não tenham medo de arriscar e trazer algo novo. Seguem-se as classes. Ao todo, temos 12 classes disponíveis no Player's Handbook. Umas mais viradas para o combate corpo a corpo, outras mais focadas no uso de magia e encantamentos. Temos classes com uma abordagem mais furtiva e outras que servem como personagens de suporte tanto dentro e fora de combate. Barbarians. Guerreiros tribais onde o combate é o seu habitat natural. Fortes e destemidos, despejam toda a sua fúria e sede por combate sobre os seus adversários. Bards. Trovadores, poetas ou artistas de rua que usam o seu carisma para seduzir e manipular. Nas suas músicas, cantam sobre lendas e feitos heroicos e praticam a sua magia de forma subtil através dos seus instrumentos musicais. Clerics. Guerreiros intermediários entre deuses e humanos. Movidos pela fé, a sua magia é proveniente dos planos sagrados e manifesta-se na sua retaliação em combate. Druidas. Vivem em harmonia com a natureza, que lhes dá a sua fonte de magia. Trabalham com os elementos, a flora e a fauna natural, e em níveis mais avançados podem tomar a forma de várias criaturas. Fighters. Soldados treinados para o combate. Proficientes em todo o tipo de armas e armaduras, seja com espada, escudo, martelo, lança ou arco e flecha. Estes são mestres na arte da guerra. Monks. Peritos no combate corpo a corpo. Estudam um tipo de magia que muitos chamam de Ki. As suas mãos são rápidas e letais como uma arma, e a sua velocidade e destreza conseguem superar as de uma flecha disparada na sua direção. Paladins. Guerreiros que fizeram um juramento de proteção contra as forças das trevas, protetores dos fracos e desfavorecidos. Aventureiros por natureza, metem os seus ideais em primeiro lugar, assim como a vida dos outros à frente da sua. Rangers. Guerreiros dos bosques, guardiões das florestas e protetores da vida animal. Conhecem o meio selvagem como ninguém. Caçadores natos, ágeis e imparáveis no meio selvagem. Rogues. Toda a party precisa de um ladrão astuto. Trabalham nas sombras e lutam com uma abordagem furtiva. Conseguem detectar as armadilhas mais astutas e arrombar os cofres mais bem guardados.
Sorcerer, aos que estudam magia e aos que nascem com ela. São raros no mundo e o seu poder é muitas vezes de origem desconhecida. Os seus conhecimentos e práticas mágicas não podem ser aprendidos, pois já nascem com eles. Warlocks, magos que venderam a sua alma ou fizeram um pacto com uma entidade demoníaca a troco de poder. Têm ligações fortes aos planos infernais e nunca estão sozinhos, pois o seu patrono está sempre com eles. Wizards, feiticeiros estudiosos e versáteis nas artes mágicas. Têm anos de estudo e o arsenal de feitiços mais vasto de todas as classes ao seu dispor. Inteligentes, cultos e sábios, e a prova de que conhecimento é poder. No RPG, as classes digamos que são as profissões das nossas personagens. Não há uma classe que seja boa em tudo, todas as classes têm os seus pontos fortes e as suas fraquezas, mas é isso mesmo que traz dinâmica ao jogo. Umas são melhores na compreensão e uso da magia, outras são melhores em combate, outras têm mais destreza, mais agilidade, outras têm habilidades sociais melhores. Acima de tudo, quando vocês estiverem a escolher a vossa raça e a vossa classe, escolham algo que vocês queiram realmente, algo com que vocês se identificam. Escolham e joguem com a personagem com que vocês querem jogar. Obviamente que tem de haver ali um pouco de negociação com o Dungeon Master, porque a vossa personagem tem de fazer sentido no mundo em que vocês jogar, mas o mais importante mesmo é vocês terem algo com que se identificam, porque assim vão se divertir e esse obviamente é o objetivo do jogo. Vamos então deitar mãos à obra e começar a criar a nossa primeira personagem de Dungeons & Dragons. Vou-vos pedir que vocês tenham as regras à mão, se tiverem o Player's Handbook melhor ainda, se não, acompanhem nas regras base do jogo. Aconselho-vos também a terem algo à mão para anotar toda esta informação, seja no bloco de notas no computador ou então old school com lápis e papel. Vamos também precisar da Character Sheet. A Character Sheet é onde nós temos toda a informação, toda a data da nossa personagem, e tanto as regras base do jogo como a Character Sheet podem ser descarregadas gratuitamente através do site da Wizards of the Coast. Eu vou deixar um link aí em baixo. Comecemos então com os atributos da nossa personagem, as Ability Scores. As Ability Scores são os valores dos atributos das personagens. É através destes 6 atributos que vamos construir todos os stats da personagem, desde os pontos de vida, ataque, destreza, etc. Strength é a força do adversário, a sua capacidade de mover ou levantar um objeto, ou a quantidade de dano desferido no inimigo. Dexterity é a velocidade. Afeta a iniciativa que a personagem tem, assim como os seus reflexos e agilidade em geral. Constitution é a constituição física da personagem. Afeta os seus pontos de vida e está associada à sua resistência e tolerância imunitária. Intelligence é, obviamente, a inteligência. Capacidade de raciocínio e de aprendizagem. Este é o atributo mais importante dos Wizards. Wisdom, que, embora também esteja ligado ao conhecimento, é o atributo associado à percepção. Enquanto que Intelligence foca-se mais no raciocínio lógico, Wisdom provém do conhecimento adquirido pela vivência e experiência das coisas. Terminamos com Charisma. O carisma de uma personagem está associado à sua inteligência emocional, habilidades sociais, na capacidade de comunicação tanto para persuadir como para influenciar ou até mesmo intimidar. Estes 6 atributos são as fundações sobre as quais construímos a nossa personagem. Este é o meu método preferido para gerarmos as nossas Ability Scores. A rolar dados. Ora bem, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de 4 dados, 4 D6, ou seja, 4 dados de 6 lados, uma folha de papel e um lápis para anotarmos os nossos valores. O que vamos fazer depois é rolar estes dados 6 vezes, de maneira a obter 6 valores. Cada um desses valores depois vai ser atribuído a cada uma das Ability Scores. O rolo vai funcionar desta maneira. Nós lançamos os 4 dados, retiramos o valor mais baixo, se calhar, e somamos os 3 restantes. Caso calhem valores repetidos, não há problema, tiramos sempre um valor mais baixo. Ora, para o nosso primeiro rolo, vamos ter fé nos dados. Ora, aqui está. Temos um 6, temos outro 6, temos um 5 e temos um 1. Ora bem, o valor mais baixo é o 1, certo? 6 e 6, 12, com 5, 17. Nada mal. E agora, basicamente, é repetir este processo mais 5 vezes. Segundo rolo, temos aqui outro 1, 5 e 4 dá 9, com 3 dá 12, certo? Vamos anotar, já temos o nosso segundo valor. Aqui descartamos o 1, temos um 6, com 5, 11, 12, 13, está nada mal, estou a gostar destes valores.
Para o quarto rolo temos aqui, descartamos já este 1, 5 e 6, 11, com mais 6, portanto 12, 17. Nada mal. Estou a gostar disto. Quinto rolo, temos aqui um, outro 1, 3, temos aqui 8. Mais baixinho, não faz mal. Os personagens também têm fraquezas. Último rolo. 4 e 6, dá 10. Com 6, dá 16. Temos aqui um 2, descartamos o 2. Temos aqui um 16. Ora bem, e aqui temos os nossos valores para as nossas Ability Scores. Tenho a dizer que estes valores... não sei. Eu, por norma, não sei se gostaria de ter 2 17, mas como está aqui este 8, digamos que vai ser o ponto fraco da personagem. Estou satisfeito. Temos aqui os nossos valores. Os pontos que vocês obtiverem para as vossas Ability Scores, digamos que podem ser maleáveis. Isto é apenas uma sugestão. Não vos recomendo jogarem com uma personagem com pontos muito altos. Também não recomendo jogarem com uma personagem com pontos muito baixos. Simplesmente porque não é muito divertido. Se a vossa personagem estiver muito forte, como nós chamamos OP, Overpowered, vocês não vão sentir o desafio na pele. Por outro lado, se a personagem for muito fraca, vai ser apenas frustrante. Revejam e ajustem os valores que vos saiu nos dados caso seja preciso e falem, claro, com o vosso Dungeon Master que ele vai vos ajudar. Já temos os pontos das nossas Ability Scores, portanto agora é agarrar na Character Sheet e meter mãos à obra. Em primeiro lugar, vamos dar aqui uma vista de olhos pela nossa Character Sheet. A Character Sheet em Dungeons & Dragons é composta por 3 páginas, sendo que esta aqui, a primeira, é a mais importante de todas. É aqui que vocês vão passar a maior parte do vosso tempo. Temos coisas básicas como a nossa classe, a nossa raça, o nosso background, o alignment, eu depois já vou falar sobre isso. Temos aqui os nossos ability scores, as nossas skills, é aqui que nós vamos anotar também todo o nosso equipamento, tesouro, pontos de vida, etc. A segunda página, digamos que é uma página mais focada no lore e no background das personagens. Aqui vocês vão criar os atributos físicos da vossa personagem, a aparência, coisas como a idade, a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo. Podem pôr também algumas peculiaridades que a vossa personagem possa ter, como por exemplo cicatrizes ou marcas de guerra, tatuagens, etc. Podem também anotar aqui organizações das quais a vossa personagem faz parte ou já fez parte. Podem pôr aqui, por palavras vossas, mais informação sobre a história e o background da vossa personagem, o percurso, etc. Por último, temos esta página dedicada aos Spellcasters, ou seja, aqui é onde nós anotamos toda a informação sobre os feitiços que a nossa personagem conhece, quantos é que ela pode usar por dia, etc. Nesta personagem que nós vamos criar, não vamos utilizar esta folha, porque não vamos criar uma personagem Spellcaster. Não vos vou mentir, pessoalmente eu adoro jogar com Spellcasters, mas digamos que não são as classes mais indicadas para quem está a começar, pura e simplesmente porque têm mais informação do que as outras. Não necessariamente quer dizer que sejam mais difíceis de se jogar, mas realmente é mais informação, portanto vamos manter as coisas simples. Dito isto, o que é que vamos criar? Decidi criar algo simples, algo genérico, algo com que todos nós nos conseguimos relacionar, acredito eu. Vamos criar um humano fighter. Toda a gente sabe o que é um humano. Ao longo deste episódio também já falámos sobre os fighters, portanto vamos criar um guerreiro ideal para aquela abordagem de jogo mais hack and slash. Vamos começar aqui pela parte de cima, onde temos algumas informações básicas sobre a nossa personagem e também alguma informação mais genérica. Primeiro, toda a personagem precisa do nome. Esta personagem vai se chamar Bran Lander. Vocês no Player's Handbook têm várias sugestões de nomes. Para falar a verdade, eu retirei estes 2 nomes de lá, mas obviamente vocês podem dar o nome que quiserem à vossa personagem. Classe e nível, portanto, ele é um fighter de nível 1. A raça é humana. O background, e já vamos falar sobre os backgrounds, eu escolhi Soldier. O alinhamento, pus Neutral Good. O alinhamento, basicamente, digamos que é literalmente isso, é o alinhamento da vossa personagem. É se vocês vão jogar com uma personagem boa, se vão jogar com uma personagem cumpridora da lei, ou se vão jogar com uma personagem vilã. Vocês têm aqui este quadro que representa todos os alinhamentos de D&D. Eu escolhi Neutral Good. Parece-me bem para um fighter e para falar a verdade é o alinhamento com que eu normalmente jogo. Pontos de experiência 0, porque estamos agora a começar, e por piada podem dar também o nome do jogador, portanto aqui no meu caso, Johnny. Agora,
Agora é que as coisas vão realmente acontecer. O que vamos fazer é consultar o Player's Handbook, na secção dos humanos. São 3 páginas dedicadas aos humanos, portanto da página 29 à 30. A maior parte destes textos, e isto é algo que vocês encontram em todos os capítulos e todas as secções de cada classe, cada raça, não se assustem com o tamanho dos textos, porque a maior parte desta informação é lore, são sugestões, são, digamos, para vocês terem uma ideia da personagem com que vão jogar. No entanto, aqui em Human Traits é onde nós vamos ter aqui algumas coisas giras para acrescentar à nossa personagem. Portanto, lembram-se dos pontos das Ability Scores, certo? Que nós rolamos nos dados. Ora bem, cada raça recebe bónus em Ability Scores. Umas, por exemplo, recebem mais 2 em Dexterity, outras podem receber mais Carisma, etc. Os humanos têm aqui uma particularidade muito interessante, o que significa que todas as nossas Ability Scores base aumentam um ponto. Portanto, tendo em conta que nós tivemos nos dados 17, 12, 13, outro 17, 8 e 16, vamos acrescentar um valor a cada e preencher aqui no nosso quadro. Já atribuí aqui os valores das nossas Ability Scores. O que acontece? Nesta parte vocês podem atribuir os pontos como quiserem, mas obviamente que, seguindo a lógica, vocês se estiverem a jogar com um Fighter, neste caso, obviamente que vocês vão depositar mais pontos na vossa força. Por exemplo, caso vocês estivessem a jogar com um Wizard ou com um Sorcerer, poderiam pôr em Intelligence ou Wisdom. Portanto, tendo em conta que nós estamos a jogar com um Fighter, o mais importante é força. Pelo menos para este tipo de Fighter que nós estamos a criar. Se vocês quisessem ir com um Fighter mais focado, por exemplo, no ataque à distância, com arco e flechas, podiam optar por Dexterity. No entanto, eu vou escolher força, porque quero lutar com espada ou com, digamos, um estilo de luta mais melee. Portanto, temos aqui 18 pontos em força. Em segundo lugar, aconselho a porem em Constitution. A Constitution vai influenciar os vossos pontos de vida e a parte da sobrevivência aqui em Dungeons & Dragons é bastante importante. Às vezes o jogo pode ser difícil e existe realmente aquela constante sensação de perigo no combate. Isso obviamente depois também depende do Dungeon Master, não é? Mas a Constitution é sem dúvida alguma muito importante numa personagem, portanto 18 valores aqui. De seguida, meti em Dexterity, simplesmente para a personagem ter um pouco mais de agilidade e também funciona bem com o Fighter. Pus em Carisma, agora aqui nesta parte de Carisma, Wisdom e Intelligence, tendo em conta que estamos a jogar com um Fighter, é assim bastante relativo, mas eu pus em Carisma porque com estes pontos de Carisma assim mais altos, nós conseguimos fazer algumas brincadeiras engraçadas, principalmente fora de combate, como intimidar personagens ou ter ali uma componente social mais forte. Eu gosto disso, portanto pus 14 pontos em Carisma. Pus 13 em Wisdom. O Wisdom muito sinceramente não vai afetar nada aqui o nosso Fighter. Por último, Intelligence, pus 9. Não quer dizer que a personagem tenha um QI baixo. Simplesmente inteligência é algo que ele não usa muito nas suas habilidades, de maneiras que, como ele não vai lançar magias, não precisa ter muita inteligência a nível de pontos. De seguida vamos ver os nossos modificadores. Ora bem, estes valores dos modificadores são aqueles que vocês mais vão usar, certo? O que é um modificador? É um número que vocês adicionam ao dado ou subtraem ao dado, depende, vocês podem ter modificadores negativos. Eu por acaso tenho um aqui, já vamos falar sobre isso. Quando vocês, por exemplo, fazem um rolo, vamos supor que vocês querem tentar intimidar uma personagem, certo? Há um valor pré-determinado pelo Dungeon Master ou por uma regra em específica, depende, que vocês têm de atingir, têm de alcançar, para saber se a vossa ação foi bem sucedida ou não. Seja intimidar alguém, seja fazer um ataque, seja o que for. Vamos supor que o valor que vocês têm de obter seria 15, certo? Vocês vão rolar o D20, que é o lado de 20 dados, e vão adicionar o modificador que está associado ou à Ability Score ou à skill que vocês estão a usar de momento para essa ação em específico, ok? Portanto, tendo em conta que vocês precisam de um 15, vamos supor que íamos jogar aqui com o nosso Carisma. Nós temos mais 2 de Carisma e eu já vos vou explicar como é que chegamos àquele número, ok? Vocês precisam de lançar um 13 pelo menos.
Porquê? 13 mais 2, que é o valor, é o vosso modificador, o valor esse que vocês vão adicionar ao resultado que vos calhar no dado, no D20, dá um total de 15. 13 mais 2 dá 15, que é o número que vocês precisam, neste caso, para essa ação ser bem sucedida. No Player's Handbook, vocês têm lá uma tabela que mostra os valores dos modificadores, certo? Ou seja, vocês, por exemplo, se tiverem uma Ability Score com um determinado valor, vamos supor que têm uma Ability Score de 18, o vosso modificador vai ser um determinado número. Se for 10, vai ser outro número. No entanto, vocês têm uma maneira fácil de calcular isto, caso não tenham a tabela à vossa frente. Vocês fazem é, agarram no valor da vossa Ability Score, subtraem 10 e depois dividem o número restante por 2, arredondando sempre para baixo. Neste caso aqui, Strength, nós temos 18 Strength, certo? Retiramos 10, dá 8. Dividimos 8 ao meio, dá 4. Portanto, o nosso modificador é mais 4 em Strength. O que é que significa? Vamos supor, por exemplo, que eu vou atacar uma personagem. Ou vou, por exemplo, arrombar uma porta. E o Dungeon Master diz para eu fazer um check de Strength. Vamos supor que o valor para arrombar a porta que é um 16, certo? Pensem lá quanto é que eu tenho de obter no dado. Pelo menos. Tendo em conta que eu preciso de um 16 e estou a fazer um Strength check, preciso de 12 no dado. Porquê? Porque o meu modificador é mais 4, logo 12 mais 4, 16. Portanto, basicamente agora é só atribuir o resto dos valores. Já temos aqui os modificadores prontos para todos os Ability Scores aqui do nosso Fighter. Strength ficou com mais 4, que é muito, muito bom. Dexterity mais 3, também é muito boa também. Constitution mais 4. Intelligence menos 1. Ora bem, o que é que significa aqui o menos 1? Significa que nós vamos subtrair quando calhar no dado? Exatamente. Ou seja, se vocês rolarem o D20 e vos calhar 10, o resultado vira para 9, porque vão ter de subtrair aquele ponto. Isto é uma desvantagem, sim, mas eu pessoalmente eu acho interessante termos sempre ali uma desvantagem na nossa personagem. Porque se a personagem for boa em tudo, se for lá está OP, overpowered, o jogo não tem muita piada. Portanto, essa é uma das razões pela qual eu gosto que tenha ali pelo menos um rolo menos positivo, de maneira a ter, essa fraqueza. Wisdom ficámos com mais 1 e Carisma ficámos com mais 2. Para finalizar a parte que diz respeito aos humanos, vamos terminar aqui com o nosso Speed. Os humanos andam 30 feet. Ora bem, o que é que isto significa em termos práticos do jogo? Por norma, quando vocês estão a jogar a parte das batalhas, costuma usar-se um tabuleiro de jogo. Tabuleiro esse que, digamos, vocês podem criá-lo. Por norma, o pessoal usa quadrículas, certo? Quadrículas essas costumam ter mais ou menos 1 polegada por aresta, ou por lado, certo? Cada 5 feet equivale a um desses quadrados. Portanto, se nós temos 30 feet, significa que podemos andar 6 quadrados no total. Aqui em baixo temos esta secção com outras proficiências e linguagens, ou seja, línguas que a nossa personagem fala. Enquanto humano, nós falamos Common. Common é a linguagem comum. Todas as raças falam Common à partida, certo? Digamos que pode ser considerada a língua dos humanos, certo? E depois podemos escolher mais uma língua à nossa escolha. Esta língua depois é algo que vocês podem conversar com o vosso Dungeon Master, porque vamos supor, por exemplo, que no mundo que vocês estão a jogar, no mundo do vosso Dungeon Master, não existem Tieflings. Não faz muito sentido a vossa personagem falar Tiefling, certo? Portanto, eu escolhi Élfico. Elvish. Acho que faz sentido. Vamos supor que a nossa personagem está habituada a conviver com elfos. Portanto, são as línguas que ela fala, Common e Elvish. Antes de avançarmos para a secção dos Fighters, no Player's Handbook, vamos já preencher este bónus aqui, Proficiency Bonus. Ora bem, isto é o nosso bónus de proficiência. Já vou explicar o que é que isto significa e como é que se aplica este bónus. Neste caso, tendo em conta que somos um Fighter nível 1, o nosso Proficiency Bonus, segundo o Player's Handbook, é mais 2. Voltando aqui um pouco atrás. Ora bem, lembram-se quando estávamos a preencher aqui a informação básica da nossa personagem, Fighter nível 1, raça humano, etc. Escolhemos um background. Neste caso, eu escolhi Soldier. No Player's Handbook vocês têm vários backgrounds que podem escolher. Jogar com backgrounds é opcional. Eu pessoalmente gosto dos backgrounds. Porquê? Porque dá um background à vossa personagem, mais concretamente. Ou seja, a vossa personagem tem um passado, a vossa personagem fez algo ou busca algo
digamos que estudou, digamos que pode ter sido um aventureiro, digamos que pode ter sido um gladiador, pode ter sido um marinheiro. Portanto, este background não só vai dar mais sabor à história da vossa personagem, como vos dá também alguns stats que vocês podem aplicar. Vocês, ao aplicar esses stats, estão a justificar o vosso background. Por exemplo, a personagem é boa naquilo porque treinou aquilo no seu passado. Vocês podem escolher qualquer background, mas eu recomendo escolherem um background que case bem com a vossa classe. Neste caso, tendo em conta que estamos a jogar com um fighter, eu escolhi Soldier. Com o background Soldier, nós ganhamos aqui proficiências em algumas coisinhas. Temos aqui One Type of Gaming Set, traduzido, basicamente vocês sabem jogar com um tipo de set de jogo, podem ser dados, cartas, etc. E tem também proficiência com veículos de terra, ou seja, a vossa personagem, neste caso o nosso fighter, digamos que ele sabe andar de carroça ou sabe conduzir uma carroça, por exemplo. Ganhamos também algum ouro e algum equipamento. Temos Insignia of Rank. Ora bem, isto pode ser uma medalha de guerra, pode ser, digamos, algo de valor que vocês tinham do vosso rank quando estavam no exército, ou neste caso quando o nosso fighter estava no exército. Portanto, isto é algo que nós depois podemos utilizar em roleplay. Por exemplo, vamos supor que há uma altura da história onde o nosso fighter vai até um acampamento militar, por exemplo. Através da insígnia dele, os militares reconhecem o valor dele de maneiras que o respeitam. Temos também aqui um Trophy of a Fallen Enemy. Obviamente que eu estou a escrever em inglês, mas vocês podem perfeitamente traduzir e ter a vossa character sheet em português. Só como eu estou a transcrever tudo do livro, é mais fácil assim. Ora bem, isto é também algo para dar, lá está, um pouco mais de sabor à personagem. É um troféu de um inimigo que vocês derrotaram. Neste caso eu escolhi uma dagger. Podemos também escolher ou um set de dados feitos de osso ou um deck of cards, ou seja, um baralho de cartas. Escolhi um baralho de cartas, porque não? Digamos que ele, quando estava na caserna com os colegas, jogava as cartas. Isto pode ser interessante para o roleplay, e não só, dá para fazer umas artimanhas. Por exemplo, se vocês estiverem numa taberna, ou digamos que o nosso fighter pode desafiar alguém para um jogo de cartas, apostar algum dinheiro e ganhar algum dinheiro também. Temos um set de roupas comum, ou seja, roupas do dia a dia, e temos também algum ouro. Neste caso começamos com 10 de gold, 10 moedas de ouro. Nós aqui nesta secção podemos fazer tracking das moedas que nós temos. Temos copper, temos silver, temos gold e temos platinum. Todas estas informações em concreto do background do Soldier podem ser encontradas na página 140 do Player's Handbook. Por último, o background sugere estas tabelas aqui. Ora bem, temos Personality Traits, que são, digamos, traços de personalidade. Ideals, ideais. Bounds pode ser algo, digamos, algo de valor emocional para a personagem. E Flaws, que são defeitos. Aqui vamos fazer um parênteses porque isto é uma regra que eu utilizo no meu jogo, na minha mesa, quando eu estou a jogar enquanto Dungeon Master, porque o livro sugere estes traits, só que eu acho mais engraçado nós escrevermos as nossas, ok? Acho que conseguimos customizar muito mais a nossa personagem desta maneira, em vez de estarmos limitados àquilo que o livro sugere. Portanto, vamos deixar esta parte em branco e sugiro que vocês façam o mesmo. Tentem explorar essa veia mais criativa e dar defeitos e qualidades e ideais à vossa personagem. Ora, vamos então até à secção dos Fighters, no Player's Handbook, onde nós encontramos toda a informação que precisamos para jogar com um Fighter em Dungeons & Dragons. Podemos encontrar toda esta informação da página 70 à página 75. Como podemos ver aqui na página 71, a nível 1, logo do início, os Fighters começam com 2 features. Okay? O primeiro é Fighting Style. Nós temos uma lista de estilos de combate que podemos escolher, que se encontram na página 72. Para este fighter, eu escolhi Defense, o que significa que ele tem uma abordagem mais defensiva no combate. Podemos interpretar desta maneira. O bónus que nós ganhamos é mais 1 à nossa Armor Class, que é a nossa armadura. O segundo feature é o Second Wind, que basicamente consiste num heal que nós damos a nós próprios em combate, de maneira a podermos regenerar pontos de vida perdidos. Neste caso, quando nós utilizamos o nosso Second Wind, rolamos um D10, que é um dado de 10 lados, e adicionamos o nível do nosso fighter. Avancemos então aqui para o nosso Hit Dice e para os nossos Hit Points. Vamos descobrir quantos pontos de vida, ou HP, é que o nosso fighter vai ter. Ora bem,
Hit Dice dos Fighters é 1d10 per Fighter Level, ou seja, um dado de 10 lados por nível de Fighter, certo? O nosso HP, Hit Points, a primeiro nível, num Fighter, isto obviamente varia de personagem para personagem, mas nos Fighters a base é 10 mais Constitution Modifier, ou seja, temos 10 de HP mais o modificador de Constitution. Lembram-se do modificador? O nosso modificador é mais 4. 10 mais 4, 14. Este é o nosso HP. Agora vamos ver as proficiências que o nosso Fighter tem. Tal como no background, enquanto Soldier, tínhamos determinadas proficiências, também ganhamos algumas por classe. Os Fighters são proficientes em todo o tipo de armaduras, escudos, Simple and Martial Weapons. Nós depois, no equipamento, temos lá todo o tipo de armaduras, equipamento e o tipo de arma em questão também. Nos nossos Saving Throws temos proficiência em Strength e Constitution. Estes Saving Throws, digamos que são rolos que vocês fazem nos dados quando o Dungeon Master vos pede. Ou seja, neste caso em Strength, como nós temos proficiência, vamos ter um bónus extra. Aquele mais 2 que nós preenchemos em Proficiency Bonus é exatamente esse valor que nós adicionamos, neste caso em Strength e Constitution. Estas bolinhas aqui que vocês veem que estão preenchidas significa que vocês têm proficiência, neste caso, nestes Saving Throws ou então nos Skills. Por falar em Skills, os Fighters começam por ter proficiência em 2 skills, das seguintes, ok? Temos aqui uma lista na página 72 do Player's Handbook, onde nós escolhemos 2 destas: Acrobatics, Animal Handling, Athletics, History, Insight, Intimidation, Perception ou Survival. Tendo em conta o nosso background de soldados, Soldier, escolhi Acrobatics, acho que faz sentido, acrobacia, e escolhi também Perception, digamos que ele tem uma boa capacidade de compreensão e de se aperceber daquilo que está em seu redor, tanto pessoas ou algo que está fora do sítio, para mim faz sentido. Temos aqui outras 2 skills, nas quais nós também somos proficientes, que é Athletics e Intimidation, porque estas proficiências vêm do nosso background de Soldier. Ainda há bocado esqueci de preencher, mas já estão aqui. Portanto, nós temos acesso a todas as skills com qualquer personagem. Isto são tudo skills que nós podemos usar, mas a nível de proficiência vai variar consoante, lá está, a nossa classe, o nosso background, etc. A nível 1, o nosso Fighter é proficiente nestas 4 skills. Vamos então perceber como é que funcionam as skills, ok? Nós temos esta tabela aqui, com todas as skills que são usadas em Dungeons & Dragons. Temos Acrobatics, Animal Handling, Arcana, Athletics, etc. Estas skills estão todas associadas a uma Ability Score, certo? Por exemplo, em Acrobatics, vocês veem que tem Dex, entre parênteses. Significa que está associado a Dexterity. Persuasion, que é persuasão, está associado a Charisma, certo? Religion está associado a inteligência. Stealth está associado a Dexterity. Por aí adiante. Quando nós estamos a usar uma skill durante o jogo, vamos supor que é a nossa vez de jogar com o nosso Fighter. E a party, os aventureiros, digamos que estão numa ravina onde a ponte caiu. Mas a gente vê não é assim um salto tão grande. Nós conseguimos saltar. Ou não. O que é que fazemos? Podemos fazer, por exemplo, um skill de Acrobatics. O Dungeon Master diz: ok, vocês querem tentar saltar? Fighter, faz um skill de Acrobatics. O que é que a gente faz? Lançamos o D20, é sempre o D20 que nós lançamos, correto? E vamos somar o nosso modificador, neste caso de Dexterity. Porquê? Porque Acrobatics está ligado a Dexterity. Portanto, D20 mais 3. Se bem que, neste caso, nós temos mais 5 ali no Fighter. Porquê? Porque em Acrobatics nós temos proficiência. Como vimos ainda há pouco, o nosso Proficiency Bonus é mais 2. Portanto, o total dá mais 5. Lançamos o D20, adicionamos mais 5. 3 vem de Dexterity e 2 do nosso Proficiency Bonus. E é literalmente isso. É só preencher a tabela. Vocês percorrem as skills todas, adicionam o bónus da vossa Ability Score, mesmo que seja um bónus negativo, também metem lá, metem por exemplo menos 1 ou menos 2, depende, e adicionam ainda mais o bónus de proficiência caso vocês sejam proficientes nessa skill. Tal e qual como a tabela dos Saving Throws. Nós metemos o modificador associado ao atributo em questão e depois adicionamos mais 2 caso tenhamos proficiência
nesse saving throw. Por último, falta o resto do nosso equipamento e armamento. Enquanto Fighters, novamente na página 72, em equipamento nós temos vários sets de equipamentos que podemos escolher. No que toca a equipamento, vocês têm todas as listas a partir da página 143, tanto de armas como armaduras, como gear, etc. Este Fighter, dos sets de equipamentos que nós temos à escolha no Player's Handbook, na secção de Fighters, novamente, eu escolhi uma Chain Shirt, que basicamente dá-nos uma armadura de base de 13, mais o nosso Dexterity Modifier. No entanto, tem um máximo de 2. Tendo em conta que o nosso modificador Modifier Dexterity é 3, temos 13 mais 2. À parte, escolhi um escudo que dá ainda mais outros 2 pontos de Armor Class. No entanto, se vocês se lembram, no início da build da nossa personagem, nós quando escolhemos o estilo de luta do Fighter, Fighting Style, eu escolhi Defense, que nos dá mais 1 de Armor Class. Portanto, vamos lá somar isto tudo. Ora bem, temos o 13 de Chainmail, mais o 2 de Dexterity, mais 2 de Armor Class de Shield e temos ainda mais 1 de defesa graças ao Fighting Style. Isto dá um total de 18 de Armor Class. Não vou mentir, isto é muito alto, mas é a Armor Class aqui deste Fighter. Digamos que é um tanque, funciona mais como um tanque. No que toca a armas, começamos com 2, tendo em conta que temos um escudo, não podemos ter uma espada de 2 mãos, certo? Portanto temos uma Short Sword e para ataque à distância temos aqui um Light Crossbow com 20 setas. Para vermos os danos das armas, basta ir à lista da página 149 do capítulo de equipamento e temos lá tudo. Primeiro, o ataque bónus. Ora bem, tudo o que sejam armas, digamos, de mão, machados, espadas, etc., o ataque bónus é um modificador de força. No que toca a armas de alcance, neste caso o Light Crossbow ou um Longbow, ou seja, arco e flechas, etc., é o modificador de Dexterity. Como nós temos proficiência neste tipo de armas, somamos também o mais 2 do nosso Proficiency Bonus, de maneiras que este é o resultado final. Ora bem, na Short Sword somamos o mais 4 do modificador de Strength, certo? De força, mais 2 de Proficiency Bonus. Portanto, nós quando atacamos com a Short Sword, somamos mais 6 ao resultado calhar no dado. No Light Crossbow, o nosso ataque bónus é mais 5, 3 do modificador de Dexterity e mais 2 do Proficiency Bonus. E funciona exatamente como as skills, ou seja, se eu estiver a atacar com este Fighter, por exemplo, estou a lutar contra um Orc, certo? E o Orc tem defesa 13. Vamos supor que eu lanço o D20, correto? E calha-me 10. Estou a atacar com a minha Short Sword. O meu ataque bónus é 16. 16 é superior a 13, portanto eu consigo atacá-lo. Na tabela das armas encontramos também o dano. No caso da Short Sword, o dano que a gente dá é 1d6 mais o modifier de Strength. Aqui não se aplica o modificador do Proficiency Bonus. E no Light Crossbow é 1d8 mais 3. Temos ainda o tipo de dano, mas muito sinceramente, como estamos a começar, não nos vamos preocupar com isso agora. Falta-nos preencher apenas 2 valores. Um é aqui o nosso Passive Wisdom Perception. Portanto, este aqui é um valor que tem a ver com a nossa percepção passiva, chamemos assim. Passive Wisdom Perception tem sempre a base de 10 e depois somamos o modifier de Wisdom. Caso nós tenhamos proficiência no skill de Perception, adicionamos também o Proficiency Bonus. Como o nosso Fighter não tem, a nossa Passive Wisdom Perception vai ser 11. 10 de base, mais 1 do modificador de Wisdom. Só nos falta aqui a Initiative, que é a nossa iniciativa. A iniciativa é sempre o modificador de Dexterity. Neste caso, mais 3. A iniciativa é precisamente isso. É a iniciativa da personagem. Por exemplo, quando nós entramos em combate, o combate começa sempre com um check de iniciativa. Todos os participantes do combate, ou seja, tanto os jogadores como os adversários, vão fazer individualmente um check de iniciativa. Todos lançam um D20 e adicionam o seu bónus de iniciativa. A ordem de combate vai começar, obviamente, por quem tiver a iniciativa mais alta. E basicamente é isto. Nós podíamos ainda preencher aqui mais algumas coisas, dar mais detalhe, mas isto é mais do que suficiente para vocês jogarem uma campanha em Dungeons & Dragons. Se chegaram até aqui, malta, estão todos de parabéns porque vocês acabaram de perceber metade do jogo. Basicamente, aprende-se muito durante este processo de criação de personagem, principalmente se nós estivermos a acompanhar tudo
no livro de regras. Vamos lendo as inscrições, vamos lendo o que é que cada habilidade, cada feitiço faz, vamos começando a perceber porque é que estes pontos estão aqui. E sim, mais uma vez, é muita informação. Ao início nós podemos estar um pouco confusos, no entanto, quando vocês começarem a jogar, vai tudo fazer muito mais sentido. Acima de tudo, não compliquem, não pensem muito sobre isso, porque depois à mesa o senso comum pesa muito em D&D. Durante o jogo vocês vão comunicando com os vossos colegas de party, vão falando com os outros jogadores, com o Dungeon Master e o pessoal vai aprendendo em conjunto. E nunca se esqueçam da regra mais importante. Se vocês se estiverem a divertir, então estão a jogar o jogo bem. Não se preocupem muito. Muito obrigado por estarem a assistir desse lado. Façam chegar até mim todas as dúvidas que vocês tenham e partilhem também as vossas experiências com personagens que vocês já jogaram. Que raças é que vocês gostam? Que classes é que vocês costumam usar na mesa? Já sabem, conto com o vosso feedback. Por hoje é tudo, vimos no próximo episódio. Até lá, divirtam-se e boa sorte nos dados.